A cultura capixaba é diversa. Ela conecta saberes e territórios. É o que faz gente ser a gente. Somos muitos. Somos múltiplos. Um mosaico que nos faz sentir em casa. Capixabas. E nos conecta com o mundo. Faça, interaja, sinta, conheça a cultura do Espírito Santo. Acesse nossa nova plataforma de conteúdo em www.culturaconecta.es.gov.br. Assista, curta, compartilhe. É a diversidade cultural ao seu alcance. Cultura Conecta, Secretaria da Cultura, Governo do Espírito Santo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Robson Cordeiro, eu sou professor, pesquisador e por autodidatismo eu também sou um artista visual. Mais especificamente eu sou um aquarelista. Isso mesmo, eu sou um apaixonado pela pintura em aquarela e queria dividir um pouquinho com vocês a paixão que eu tenho através desse vídeo oficina. Por formação eu sou licenciado em filosofia e em pedagogia, mas sempre gostei do universo das artes, da pintura e do desenho. Talvez seja por isso que quando fui fazer uma especialização optei pela arte e educação. Atualmente, além de mestre e doutorando em Educação em Ciências Matemáticas, eu estou na direção de uma escola municipal na cidade em que eu moro, que é Cariacica. Na aquarela, tenho me dedicado de forma mais direta desde quando dei início ao Instagram rcordeiro.art, lá onde eu posto os meus trabalhos artísticos e comerciais, difundindo não só a pintura em aquarela, mas também as belezas do nosso estado do Espírito Santo, reproduzindo uma iconografia a partir das gotas da aquarela. Nos minutos em que estaremos juntos, eu vou compartilhar um pouco da minha experiência com a aquarela, mostrando desde os materiais que nós podemos utilizar para mergulhar nesse universo da arte, até algumas técnicas básicas para iniciar ou aprimorar suas habilidades de pintura. Antes, porém, eu gostaria de contar um pouquinho da história dessa técnica de pintura milenar, que é resultado da junção de dois elementos básicos, água mais pigmento. Por isso o nome aquarela ou aguarela, como diriam os portugueses. Nessa técnica de pintura, os pigmentos eles podem estar suspensos ou dissolvidos em água. Como assim? Na aplicação do pigmento sobre a área em que desejamos pintar, o tal suporte, o pigmento, ao ser misturado à água, pode formar uma mistura homogênea, uma espécie de tinta, ou heterogênea, como um pigmento em suspensão, como acontece quando a gente mistura água com areia. Por que é legal explicar isso? Porque na lógica da aquarela, a água é o meio de levar o pigmento ao suporte e fazer com que ele se deposite conforme o trabalho de pintura. Acontece que no processo de secagem, a água, ao evaporar, vai deixar sobre a superfície o pigmento aderido. E esse é o detalhe que faz toda a diferença saber. A aquarela é um tipo de pintura que exercita a nossa paciência e exige tempo e dedicação. Agora eu falei a palavra suporte. Na pintura, suporte é um material onde a arte vai ser feita. Para aquarela, podemos usar papiro, casca de árvore, plástico, cartolina, couro, tecido, madeira, entre outros. O mais comum, no entanto, é o papel, de elevada gramatura ou gramagem. E o que é isso? A grossura do papel. Sabe aquele papel que nós utilizamos para imprimir trabalhos escolares, boletos, escrever recados? Pois é. Ele tem uma gramatura de 75 gramas por metro quadrado. Isso significa que se você colocar numa balança uma folha daquela grossura e com dimensões de 1 metro por 1 metro, que vai ser 1 metro quadrado, teremos um total de 75 gramas. Por isso, 75 gramas por metro quadrado. Quando eu falo aqui que a aquarela utiliza papel de elevada gramatura, estou falando de papéis que devem ter no mínimo 180 gramas por metro quadrado, apesar de ainda não ser o ideal. Geralmente, utilizamos papéis de 250, 300, 325 ou 425 ou até maior a gramatura. Aí você pode se perguntar, por que todo esse cuidado para escolher o papel? Por um simples motivo. Água e papel muito fino não dão muito certo juntos. Quem já pegou chuva sem guarda-chuva e com material escolar na mochila sabe bem do que eu estou falando. O papel enruga e não volta ao normal nem com ferro de passar. Sendo assim, vamos à dica número 1. Escolha com cuidado o suporte que vai utilizar. Se você for usar papel, dê preferência aos papéis de gramatura acima de 200 gramas por metro quadrado. Eu particularmente gosto de usar os de 300, mas cada um pode fazer a sua experiência. Vale dizer aqui
que a aquarela é uma técnica de pintura que exige dedicação. Não dá para dizer que ela é uma técnica fácil, tanto que há quem diga que para se aventurar em outras técnicas de pintura é importante passar pela aquarela, já que ela envolve o protagonismo da água, que é um elemento de difícil manuseio. Além disso, a aquarela exige do pintor sutileza e cuidado, pois a transparência, a intensidade das cores, os detalhes vão depender da paciência, do conhecimento e intimidade que vai ser adquirida com o material. E a técnica também. Por isso, dica número 2. Paciência é a chave do sucesso com a aquarela. Nós estamos aqui falando de uma técnica de pintura milenar, que com o tempo foi sendo aprimorada pelas invenções e descobertas humanas. Para a gente ter uma ideia, a aquarela tem seu aparecimento relacionado com o surgimento do papel e dos pincéis de pelo de coelho há mais de 2000 anos lá na China, sem contar também os antecedentes relacionados na cultura chinesa e japonesa que já dominavam a técnica de pintar com água no Ocidente. Durante a Idade Média, alguns artistas faziam uso da aquarela nos seus trabalhos, como foi o caso do Tadeu Gaddi, discípulo de Giotto, além das belíssimas ilustrações que eram feitas nos livros e códices medievais antes do guache começar a ganhar destaque. Outro artista que ajudou a divulgar a aquarela foi o Albert Dürer, que deixou um legado de pelo menos 120 obras em aquarela para nossa apreciação. No período das navegações, nas incursões mercantilistas, alguns artistas surgiram como expoentes dessa técnica de pintura, sobretudo por utilizá-la para retratar o novo mundo. Foi o caso dos ingleses White, Blake, Cotman, Wint e Turner. Esse último, Turner, por exemplo, produziu cerca de 19 mil aquarelas, o que lhe garante o título de maior aquarelista de todos os tempos. Com o passar dos anos, no entanto, a técnica de pintura em aquarela foi sendo vista com certo preconceito por ter se tornado hábito nas cortes europeias. Era uma experiência de pintura quase que fútil, o que a fez entrar no esquecimento em muitos aspectos. A aquarela, no entanto, longe de ser uma técnica de pintura exclusivamente escolar, como alguns defendem, abrange uma riqueza, beleza e sutileza única, capaz de contribuir bastante para a formação de pessoas mais sensíveis à arte, à cultura e à realidade. Daí vem a dica número 3. Pesquise sobre. Conhecer artistas, pinturas, obras, técnicas, enfim, os detalhes da arte que se deseja experimentar, nos enriquece e permite a gente fazer as coisas com mais prazer. Que tal agora nós conhecermos um pouco dos materiais que podemos utilizar para pintura em aquarela? Primeiramente, vamos falar do suporte. Para aquarela existem diversos suportes, mas quem busca iniciar e se aprimorar na técnica de pintura, o ideal é utilizar o papel de mediana e elevada gramatura. Nós já falamos sobre isso, né? A composição do papel e a marca vai fazer variar muito o preço. Podemos encontrar, por exemplo, papel de alfa-celulose, de algodão, de fibra de bambu, papéis industriais, papéis artesanais, papéis nacionais, aqueles que são importados e de variados tamanhos. O negócio é experimentar, mas não vou mentir para vocês. Quanto mais rebuscado o papel, maior o investimento. Existem blocos de 20 folhas que podem ultrapassar o valor de R$500. Isso mesmo que você ouviu, R$500. Por isso, dica número 4. Pesquise. Gaste tempo para economizar dinheiro. Outro material básico para aquarela é o pigmento. Encontramos no mercado estojos com pastilhas secas, que lembram bastante o estojo de maquiagem, além de conjuntos de bisnagas pastosas, tipo pomada ou creme. Existem também algumas marcas de aquarelas líquidas, existem os lápis de cor aquareláveis, ou seja, tem para todos os gostos e bolsos também. Um estojo de aquarela em pastilha seca pode variar de 15 a R$1.000. Fácil, fácil. Por que isso acontece? A qualidade da aquarela ela está relacionada com uma série de fatores. A procedência, o refinamento do pigmento, a composição, o tipo de aglutinante que é utilizado. O aglutinante que é uma espécie de diluidor e fixante, podendo ser desde a goma arábica até mel. Da tradição da marca também, que vai influenciar. Enfim, cada um desses tipos de aquarela vai dar um resultado diferente no seu trabalho. Vale a pena experimentar se você tiver condições. Mas se não puder comprar um estojo de R$1.000, não menospreze o estojo de 15 também não. É possível fazer belíssimos trabalhos com materiais simples e mais baratos. Sabe a dica número 4? Eu vou repetir ela.
Pesquisa. Gasta tempo para economizar seu dinheiro. Temos papel e temos pigmento. Falta o quê? Pincel. Geralmente, nós utilizamos pincéis de pelos macios e suaves. A numeração do pincel vai depender do trabalho que você pretende desenvolver. Quem está começando adquire pincéis redondos de tamanho 2, 4 e 6. Com o tempo você pode ir ampliando sua coleção, pelos tipos e formatos. No mercado também é possível encontrar pincéis de custo elevado, mas existem marcas nacionais com ótimo custo-benefício. Bom, para fazer aquarela nós precisamos também de água. Por isso é interessante utilizar recipientes de água para umedecer e diluir os pigmentos e para lavar os pincéis. 1, 2, 3 recipientes é o suficiente. Pode ser um pote, um copo, o que você tiver em casa. Se for de material transparente é legal porque te ajuda na hora de identificar a necessidade de trocar a água. Outra coisa importante ter por perto é um pano, uma esponja ou um papel toalha, ou pedaço de papel higiênico até. Serve tanto para limpar os pincéis, como para tirar o excesso de pigmento ou até para socorrer caso aconteça algum acidente ali na hora e você coloca muita água sobre o papel. Então você usa o papel para tirar o excesso. É interessante ainda, caso o seu estojo de aquarela não possua um tipo de godê ou mesmo uma paleta de plástico, que você adquira isso, né? Adquira um godê, uma paleta de plástico ou cerâmica, ou até um prato para fazer a diluição dos pigmentos e a preparação das cores. E aí tem a dica número 5. A aquarela é um material que rende bastante, mas é sempre bom fazer durar mais quando possível. Por isso, os godês podem ser mantidos com os resquícios de tinta para uso posterior sem problema. E aí é a dica, economia artística. Nós falamos anteriormente sobre enrugamento do papel, devido à presença da água, certo? Mas tem meios de evitar ou diminuir esse problema, você sabia? Por isso, outro material interessante de possuir é a fita adesiva, para fixar o papel sobre a superfície na qual o trabalho poderá ser realizado. A indicação é a fita adesiva tipo crepe, que você vai passar ao redor do papel como um todo, fazendo uma espécie de margem. Assim você evitará que o papel enrugue com a água ou que ele deslize quando você estiver pintando. Por fim, tenha também um lápis claro e macio, fácil de apagar, pode ser do tipo H, HB ou B, e uma borracha. Eu, particularmente, prefiro as borrachas sintéticas, para fazer as linhas básicas do desenho. Há quem goste ainda de ter canetas lá do tipo nanquim para fazer alguns detalhes, mas isso vai do gosto de cada um. Tendo conhecido um pouquinho dos materiais, bora às técnicas de pintura? Nessa oficina eu vou fazer com vocês 3 exercícios que vão lhe ajudar a conhecer melhor o seu material de pintura em aquarela. E a partir desse contato você poderá posteriormente experimentar tais técnicas e conhecimentos em seus desenhos. E claro, se aprimorar cada vez mais conhecendo outros artistas, lendo, pesquisando sobre. Bora lá? Nós vamos fazer uma série de exercícios que você poderá reproduzir na sua casa. Sobre a bancada eu deixei uma série de materiais aqui que eu acabei de falar com vocês na apresentação. E aí, conforme a gente for utilizando, eu vou reapresentando eles para vocês. Primeira coisa, no papel aqui, vocês devem ter reparado que tem uma fita colada aqui. É a tal da fita crepe que eu falei, né? Para fixar o suporte sobre a superfície que nós vamos utilizar. E aí eu gosto sempre de passar sobre toda a borda do papel, justamente porque pela quantidade de água que a gente vier a utilizar, ele não corre risco de enrugar, né? Porque ele tende a subir, né? A fibra ela vai umedecendo, então ele tende a subir. Então eu costumo fixar ele sobre a mesa e só retiro quando o papel estiver seco, claro, né? Bom, nós vamos fazer os exercícios aqui da seguinte maneira. Nessa folha aqui eu já deixei preparado algumas demarcações aqui e nós vamos testar uma técnica mais úmida, uma técnica mais seca, que seria um teste de difusão do pigmento, né? O quanto ele vai estender conforme nós vamos utilizar. Eu queria mostrar para vocês primeiro algumas pastilhas, né, que eu tenho aqui. Essa é uma pastilhinha, vocês estão reparando que o godê dela está extremamente sujo, é assim mesmo, como eu disse anteriormente, economia artística. Esse pigmento que está no godê, que vocês devem estar vendo, ele é justamente um pigmento que dá para ser reutilizado. Basta umedecer novamente
o espaçozinho do godê. Então esse aqui é um tipo de paleta, esse aqui é um outro tipo de paleta também, né? A variação é de preço, de marca, né? De qualidade do pigmento também, mas né, nós estamos falando uma variedade. E também tem godês com uma maior quantidade de paletinhas, né? De pastilhinhas de cores, tá vendo? Como esse daqui. Tudo isso a gente encontra por aí no mercado. A maioria desses godês escolares, né, como esse aqui, até aquele lá, eles vêm com pincel acompanhando pra gente fazer um trabalho, né? São godês de bolso, né? Para você carregar onde você for. Beleza? Então nós vamos fazer esse primeiro teste de difusão com essa daqui. E aí eu quero mostrar para vocês como é que funciona. Então, vamos lá. Falei dos pincéis. Esses dois pincéis aqui, eles são redondos. Então, esse daqui é número 2. Dá pra ver aqui. E esse aqui é número 4. Certo? 2 e 4. Você encontra a numeração no próprio pincel. Esse já é um pincel chato, número 10. Tá certo? Geralmente a gente usa no trabalho para superfícies maiores, né? E é o que eu vou fazer aqui. Na verdade, eu vou usar ele mais para me umedecer o papel. Existem formas de fazer aquarela diferentes. Existem técnicas úmidas, existem técnicas secas. Reparem que o primeiro exercício que eu estou fazendo aqui, ele começa com a água. Eu estou umedecendo o papel no espaço que eu quero que o pigmento ele dilua. Estou umedecendo o papel para depois entrar com o pigmento. Então eu venho agora, escolho o pigmento que eu quero. Vamos usar esse vermelho aqui, que talvez dê um contraste melhor. E agora sim eu deposito ele sobre o espaço. Reparem o que acontece, ó. O pigmento ele vai se depositando sobre a água, ele vai se espalhando por a água conforme a gente vai utilizar. Essa é uma sensação aquosa, né? Uma técnica mais aquosa, mais úmida. E a gente consegue então trazer o pigmento conforme ainda tiver água, fazendo a diluição. Reparem que onde eu coloquei no início, ele ficou mais escuro. E conforme a gente vem trazendo, o pigmento vai continuando a sua diluição, né, o que está no pincel. E ele vai ficando mais claro até finalizar, então, todo o pigmento que eu tinha nas cerdas do pincel. E a gente tem uma espécie de degradê feito, né? Uma outra forma também é a gente trabalhar com um pincel agora, com o pigmento sem papel estar úmido, né? Então aqui do lado de cá ele está seco, não tem água. Eu já tinha colocado água naquela marcação. Vamos usar esse azul aqui. Então a gente umedece a paletinha. A gente pode preparar inclusive a tinta no godê dessa forma, né? Então você pega aqui e prepara a quantidade de tinta. Aqui você pode, por exemplo, diluir colocando mais água ou trazendo mais pigmento, certo? E a partir de agora, aqui você pode fazer misturas, tipo pegar uma outra cor e levar para cá, por isso o godê, né? E agora a gente vai transferir para o papel. Então, eu trago a cor aqui e agora eu venho espalhando. Qual a diferença de ambas as técnicas? O resultado do degradê ele vai ser diferenciado. Reparem que aqui nós tínhamos uma quantidade de tinta colocada diferente daqui e a forma que a tinta vai se comportando no papel também é diferente. Uma característica é a marcação. Por causa da preparação da tinta você não tem linhas demarcadas, porque a aquarela você trabalha camadas. Então reparem que quando eu depositei a primeira camada, na segunda vez que eu passei o pincel pelo mesmo lugar, eu demarquei. Eu fiz uma segunda camada na tinta que ainda estava infiltrando no papel. Então a gente tem essa diferenciação. Se eu passar o pincel novamente por cima, olha o que acontece. Eu criei uma segunda camada aqui. Se eu passar de novo,
eu crio uma terceira camada naquela e uma segunda nessa. Então eu vou fazendo camadas sobre o papel, que vai sendo a tinta que vai penetrando na fibra do papel, mais a água que vai evaporando também para formar outras marcações. Então vai depender muito do resultado que você pretende para o seu trabalho de aquarela, tá? Isso é um problema? Não necessariamente, pode ser uma opção para sua arte, né, para aquilo que você quer fazer, tá? Do lado de cá é um exercício com círculo cromático. O círculo cromático, né, ele está baseado nas cores primárias, né, e a partir das cores primárias a gente teria a mistura que formariam outras cores, tá? Eu só vou preenchê-lo aqui com esse exercício de degradê, na verdade, que eu também quero experimentar as paletas, as cores que estão aqui. Para falar a verdade, nós vamos utilizar não essa daqui, nós vamos utilizar aquela. Deixa eu só colocar essa aqui de lado. Essa aqui, ó, vocês reparem o seguinte, como tá molhadinho, eu vou deixar isso secar para depois eu fechar, porque eu não quero desperdiçar nenhum desse pigmento, né? Tem gente que gosta de limpar isso daqui para deixar limpinho, mas isso é desperdício de tinta. Então vamos usar essa daqui só para fazer o exercício e também para a gente experimentar o material, tá certo? Eu vou usar agora o pincel redondo para vocês acompanharem comigo. Vamos começar por esse tom de azul aqui. As pastilhas escolares, né, como essas daqui, né, de cunho escolar, mesmo fabricada para trabalho com crianças e tal, elas geralmente são atóxicas, né, e elas têm um tipo de pigmentação um pouco mais arenosa, né, desculpa. Então, eu só queria mostrar para vocês. Reparem que eu estou fazendo o trabalho com o pincel bem sequinho, né? Mas eu posso também depositar mais água, se for o caso, para tentar diluir ainda mais esse pigmento e ocupar mais o espaço. Mas lembrem o que eu falei, a gente trabalha com camadas, então eu posso ir depositando camadas novas sobre o trabalho, conforme a minha sensibilidade com aquilo que eu estou querendo fazer. Se eu quiser fazer isso aqui de forma uniforme, de maneira uniforme, é claro, eu vou colocando camadas e camadas de pigmento, né, sem exagerar demais, porque para colocar as camadas eu preciso colocar água e isso pode danificar o papel, certo? Então, por exemplo, numa tentativa de fazer esse espaço uniforme. Se eu quisesse fazer ele degradê dessa forma ali, vamos tentar fazer daquele primeiro exercício que a gente fez? Vamos botar bastante água no espaço que eu quero pintar. Certo? Então eu já umedeci o papel, né? Preparei a fibra do papel para receber agora a tinta. E aí eu venho então para mim passar. Olha a expansão da tinta, né? Vocês viram que quando eu coloquei, ela já ocupou o espaço do papel, né? Ela já se espalhou pela água. Então, e aí agora, conforme eu venho trazendo a tinta, ela vem diluindo e ficando mais clara. Essa também é uma outra forma da gente fazer. Agora deixa eu limpar bem o pincel. Vocês devem estar reparando que eu estou umedecendo e tentando limpar o pincel aqui, ó. Um pedaço de papel higiênico mesmo, né? Então vamos lá. Estou preparando agora com menos água. Agora eu vou preparar o papel. Vou usar menos água que eu usei quando eu passei o vermelho. E agora vamos usar o amarelo. Agora, para a gente dar continuidade ao preenchimento, nós vamos trabalhar com misturas mesmo, para testar as nossas paletas e produzir os pigmentos. Por isso que às vezes nem faz tanta diferença você ter uma paleta com tantas cores quanto uma paleta menor, porque você pode produzir também os pigmentos que você precisa. Então eu coloquei aqui no godê um pouco do mesmo vermelho que eu utilizei lá,
E agora eu vou pegar um pouco desse amarelo que eu também utilizei. E aí, pasmem, né? Ele vai ficar um tom alaranjado, né? Então, essa mistura aqui, se a gente tivesse seguido proporções igualitárias, nós teríamos justamente aquele espaço que ocuparia o meio de ambas as cores. Seria um tom meio alaranjado mais escuro, né? Certo? Bom, da mesma forma a gente poderia trabalhar com as outras cores. Então vamos lá. Se eu pegasse agora esse vermelho, uma pincelada de vermelho, vamos supor, né? Com uma pincelada do amarelo. Do amarelo não, a gente já fez, né? Então vamos lá, uma pincelada do vermelho com uma pincelada do azul. O amarelo a gente já tinha feito. Do azul. Do azul. Nós teríamos um tom de roxo. Então vamos lá. Seria o entremeio aqui, né? Correto? Vamos dar prosseguimento. E se a gente usasse o azul, uma pincelada desse azul, botei duas, né? Com agora o amarelo. A gente teria um tom de verde. São cores secundárias, correto? Cores secundárias produzidas a partir das cores primárias. E aí, a gente pode criar mais cores em cima dessas. Então vamos lá, pega um vermelhinho, misturo com um pouco desse roxo. Seria esse entremeio aqui, ó. Posso pegar também um pouco desse vermelho e usar nesse tom de alaranjado ali, ó. O que vai me formar? Um tom de vermelho mais vivo, né? Se eu pego agora o amarelo, vamos trabalhar com o amarelo que está aqui, jogando ele no alaranjado. E jogando ele agora no esverdeado, né? Agora vamos trabalhar com o azul. O azul jogando aqui próximo ao verde. Peraí. Próximo ao verde.
E o mesmo azul, agora jogando próximo ao roxo. Repararam que de 3 cores no início nós exercitamos e fizemos 12, né? Então esse é um exercício que a gente consegue produzir a partir das aquarelas também. A gente pode produzir as nossas cores. Reparem que aqui nas paletinhas, ó, no godê a gente deixou as cores, né? Então a gente consegue reaproveitá-las, certo? Muito bem. Então esse é dois exercícios que a gente consegue fazer junto com nas aquarelas. Então, o certo é deixar isso aqui secar antes da gente retirar. Se fosse um desenho, né, que a gente estivesse produzindo, deixa secar para depois você retirar. Eu vou retirar aqui para a gente passar para o próximo exercício. Bom, coloquei aqui, só para finalizar a gente continua prendendo o papel todo sobre a mesa, correto? Bom, mostrei para vocês paletas de aquarela, mas existem também outros tipos de material, como as aquarelas em bisnagas, né? Parece uma pomadinha, e aí vocês utilizam um godê. Existem diversos godês no mercado, inclusive esses godês fechadinhos, né? Você simplesmente abre e coloca a coloração. Uma coisa que eu gosto de fazer, essas bisnaguinhas geralmente elas vêm com um número de referência, né? Você anota no godê referência, porque você pode também adquirir essas bisnagas em separado. Então elas ficam aqui, elas com o tempo elas secam, tá? E aí você consegue utilizar como se fosse uma pastilha seca. Existe também no mercado esse tipo de aquarela, que é líquida, né? É um vidrinho com aquarela líquida que você pode utilizar também para os seus trabalhos, certo? Um líquido de aquarela. E além disso, o mais comum que a gente tem por aí, que são os lápis de cor aquareláveis, né? E a gente tem várias marcas no mercado, né? Que também é muito comum. Bom, então já mostrei para vocês esses tipos de aquarela. Esse exercício que está aqui, ele é um exercício, mais um exercício de conhecimento do nosso material. Então vocês viram lá o processo de difusão da cor, de diluição dela dentro da água, vocês viram os processos de mistura. Esse daqui também é um processo de mistura, porém ele é um processo que você testa a infinidade de possibilidades, né? A maioria das possibilidades dentro de uma escadinha, né? Uma coisa legal de se fazer é, quando você adquire uma paleta, você fazer esse teste aqui, porque você tem um pouco de conhecimento daquilo que você está utilizando. No caso, você anota as cores do produto, né? No caso, a minha paleta tem um branco, então eu escrevo aqui branco. A minha paleta tem um amarelo. A minha paleta tem um verde claro. Estou falando das cores mais de forma mais comum, né? Tem um verde escuro também, vou botar próximo aqui. Ela tem um azul, uma espécie de um azul royal, né? Não saberia como dizer. Tem um azul escuro aqui também. Minha paleta também tem um laranja. Tem um vinho, né? Nem um vermelho, é um vinho. Tem um rosa. Tem um marrom. Tem um ocre. E tem um preto. Correto? Reparem que todas essas cores aqui, eu anoto aqui ao lado junto de um número. Tem 1, 2, 3, a minha paleta tem 12 cores, até o número 12. E embaixo eu vou fazer a mesma coisa, do 1 ao 12. Qual é o propósito? O propósito é eu ir diluindo as cores. Então, por exemplo, a primeira, o número 1, né, eu estou chamando o número 1 aqui, é o branco. Então, toda essa minha primeira coluna aqui, ó, do número 1, eu vou pintar uma mão de branco. Pasmem, né? No papel o branco fica branco. Tá? Bom, a segunda mão, no caso o segundo quadradinho aqui, eu tô chamando de amarelo. Ó, o branco tá aqui. Meu segundo, número 2 ali, é o amarelo.
Então a segunda coluna eu vou passar uma mão de amarelo. Certo? E assim sucessivamente. Na terceira coluna, que é o verde claro, eu venho aqui e lanço. O verde claro está aqui. Eu vou passar uma mão de verde claro e assim sucessivamente até eu fazer com todas as cores. Certo? Passando uma mão de cada cor aqui, eu vou ter então uma infinidade, né? Todas as cores pintadas de forma as colunas. Agora eu vou fazer as linhas. Então, por exemplo, a linha 12 é a linha do preto. Então eu vou pegar a minha pastilha preta. Ó, a linha 12 é a linha do preto. Vou pegar a minha pastilha preta e vou pintar sobre essas cores que estão aqui, ó. Qual é a intenção? É justamente eu testar as misturas de cores, correto? E as sobreposições. A aquarela é um tipo de material que brinca com a transparência. Então a intenção é justamente você testar como ficaria o amarelo com a sobreposição de preto, ou o preto com a sobreposição de amarelo, que também vai variar, né? Lógico, que vai depender da quantidade de pigmento, da intensidade, da maneira como você, da quantidade de água que você colocou, tudo isso vai influenciar no resultado. E aqui você vai ter todo um teste de cores, tá? É bom você sempre pensar em proporções. Se você está usando uma pincelada, que use uma pincelada em todos os quadrinhos, para depois você repetir na quantidade, você tem uma ideia de proporção que você está fazendo, tá? Não vou fazer o exercício por completo para a gente não nos alongar demais. O lápis de cor, que também é um outro material, ele é uma ferramenta bem interessante para a gente utilizar, tá? Ele é de simples da gente manusear, né? Ele é tranquilo, porque a gente já está acostumado a usar o lápis, né? É interessante porque você consegue trabalhar as tonalidades conforme o mesmo padrão. Quanto mais pigmento que você colocar num local, a tendência daquele ponto ele ficar mais intenso. Reparem nessa, eu estou fazendo uma pétala de flor aqui, né? Eu vou fazer um pouco mais aqui para vocês tentarem ver um desenho geral, né? A minha intenção é que as bordas, né, do caso da flor, fiquem mais intensas do que o centro. Então eu não estou querendo pintar todo o meio, apesar de eu poder fazer isso também, né? Pinta a pétala toda e depois eu trabalho outras intensidades, vou colocando mais camadas de pigmento ali. A minha água está extremamente suja já, né? Já era a hora da gente trocar. Mas vamos lá. Então a gente fez a pintura, a gente pode, ó, aquarelar o desenho. Existem marcas no mercado que esse processo aqui ele fica bem sutil. Outras marcas, o lápis, ele fica bem marcado no papel, meio que danifica a fibra, né? E a gente não consegue um efeito de aquarela tão sutil, né? Mas de qualquer forma já é uma experiência também positiva para a gente pelo menos começar, né, no campo da pintura em aquarela. Então a gente consegue, ó, ocupar e fazer um efeito de degradê, né, se esse for o interesse. Mas caso você não ache que ficou do jeito que você quer, você tem que esperar, claro, seca, primeiro espera secar, para depois adicionar uma nova camada, tá bom? Todas essas técnicas são aplicáveis em vários trabalhos. E aí eu deixo aqui para vocês verem também um dos trabalhos que eu executei com a variedade de técnicas
que vocês encontram aqui, que vocês encontraram aqui e acompanharam comigo. Espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha aprendido um pouco mais sobre a técnica de pintura em aquarela. Deixo aqui registrado meu agradecimento à Secretaria da Cultura do Estado do Espírito Santo, que através do edital emergencial propiciou a realização e a produção desse vídeo. Um abraço e valorize sempre mais a cultura e a arte no nosso Estado do Espírito Santo.